Noite de muitas emoções para os portistas, com a entrega dos Dragões de Ouro numa gala com muitas emoções e com muitas surpresas, em dia de folga para o plantel e sem muito tempo também para a equipa descansar deste ciclo, deste calendário muito intenso, com o jogo já na quinta-feira e com muitos jogos aqui muito importantes seguidos. Mas já vamos analisar tudo. Primeiro pedir que deixem o like para dar aquela força aqui ao canal. Não se esqueçam de se inscrever também se ainda não se inscreveram. Estamos quase a chegar à meta de 10 mil subscritores. E deixem também os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. A noite de ontem foi então uma noite especial para os portistas. Foi a noite da gala da entrega dos prémios dos Dragões de Ouro. Muitas figuras do clube foram homenageadas. Eu destacaria o discurso do André Vilas-Boas, do presidente, um discurso muito emotivo, que começou por homenagear, como não podia deixar de ser, tanto o Jorge Costa como a perda também do Pinto da Costa. Foi realmente um ano muito pesado, muito duro. Ele também juntou a isto, no seu discurso, o facto do Porto ter perdido o campeonato. Aliás, perdeu todos os títulos na época passada, portanto foi uma época de transição em termos de títulos, mas também muito pesada, com muitas perdas, que também agora são usadas como combustível para esta época. Ele faz quase uma passagem do lado mais negro para o lado mais de grande esperança do futuro, falando depois do Farioli, voltando a lembrar que investiu 100 milhões de euros num plantel bastante equilibrado. Concordo com ele, acho que o plantel é bastante equilibrado. Tem muitos jogadores experientes, como nós víamos o Pablo Rosário emergir também como um líder, depois também do Bednarek e de alguns líderes que já lá estavam, como o Eustáquio e o Diogo Costa, até o próprio Zaidu, e acaba por ser aqui uma mistura interessante no plantel do Porto. Portanto concordo com ele, é um plantel bastante equilibrado, é uma aposta de risco. E ele a dizer que o Farioli faz os adeptos sonhar, a falar já de Farioli como uma aposta ganha, como um bom treinador. O que é certo é que foi nesta semana exatamente que o Farioli alcançou o recorde de pontos do Porto desde há 30 anos, desde que o campeonato, uma vitória vale 3 pontos no campeonato, que o Porto não alcançava tantos pontos no arranque do campeonato, e portanto é muito promissor realmente o arranque do Farioli, apesar de ter aqui exibições que não agradaram tanto aos adeptos, mas acho que tem muito a ver com o estilo de jogo dele de ser mais defensivo e não tanto com o facto do Porto de estar a perder as suas capacidades, até porque o Porto ganhou na mesma. E depois então dessas bonitas homenagens do André Vilas-Boas ao Pinto da Costa e a Jorge Costa, e depois a todo o englobamento, também o lamentar de ter perdido todos os títulos da época passada, e este relançar da esperança e este elogio ao Farioli e ao plantel atual, portanto, para também puxar um pouco pelas hostes, e também o agradecimento aos sócios, dizendo que os sócios defendem sempre o clube e que o Porto continua com muita força, e que é isso que incomoda muita gente. Isso é a realidade, é o que nós temos dito aqui muito nos vídeos este ano, que se tem falado mais de arbitragens do lado do Porto. O Porto tem sido muito mais prejudicado do que na época passada. Isto é um sinal que o Porto está mais forte, e o Porto meio que já estava habituado a isto. Nas suas épocas de maior glória teve sempre arbitragens estranhas, e claro que o Vilas-Boas refere-se de uma forma mais geral, ele não nomeou nada, até porque estava lá o Presidente da Liga e o Presidente da Federação. Fizeram questão várias figuras da Liga de marcar presença na entrega de prémios. Pode ser que haja aqui um bom sinal de que haja umas tréguas aqui entre o Porto e esses organismos e que comecemos a ver arbitragens mais justas, mas realmente o Vilas-Boas dizer que incomoda muito. Claro que também é uma indireta, por exemplo, para o Sporting, não há dúvidas, é o grande rival. Acho que esta época é o Sporting, porque o Sporting tem essa aspiração do tricampeonato, e eu acho que o Porto é a grande ameaça a essa aspiração deles, até porque o Porto já ganhou no Dragão contra o Sporting, por exemplo. E depois, claro, o eterno rival do Benfica, que será o maior rival do Porto, e muitas outras pessoas que claramente se incomodam. E como diz o Vilas-Boas, ele deixa aqui claro no discurso, e acho que isso é também símbolo de vitalidade do Porto, é que quanto mais forte o Porto estiver, mais incomoda. Isso é natural, isso nunca vai acabar, acaba por ser um bom sinal quando incomoda mais. O discurso do Vilas-Boas foi bem preparado, tinha também o Diogo Jota incluído, portanto todas as homenagens que tinham de ser feitas acho que foram bem feitas, tanto no discurso como no decorrer dos Dragões de Ouro. E depois acho que o ponto alto da entrega de prémios, claro que toda a gala muito bonita, sempre com aquele glamour de entrega de prémios, no Dragão Arena, com muitas figuras a fazer recordar tanto outros tempos, como a dar esperança para o futuro, com figuras com jovens, outras modalidades também, muita coisa, muita festa. Agora acho que o prémio mais esperado da noite era o prémio do melhor jogador, e esse prémio foi para o Rodrigo Mora. O Rodrigo Mora, que entrou de uma forma surpreendente, foi uma forma criativa, também aqui a fazer um pouco uma metáfora para ele ser uma espécie de mágico do Porto. Foi o mágico Luís de Matos que o fez aparecer no palco, e já agora dava conselho ao Rodrigo Mora para pedir ao mágico também ver se eu consegue colocar mais vezes no 11 do Farioli, porque o Mora tem faltado algumas vezes. E eu não sei se o Rodrigo Mora, no discurso dele, ignora Farioli, não sei se é propositado
ou se é também uma falha da parte dele, ou se ele não sente essa gratidão tão grande por Farioli. Esta semana o Farioli falou do Rodrigo Mora no fim do jogo com o Estoril, elogiou muito, disse que ele está mais maduro, que a equipa técnica dele está a prepará-lo para ele se tornar um jogador mais completo, mas a verdade é que se Rodrigo Mora sentisse isso, acho que podia tê-lo incluído nas palavras de quando recebe o prémio, e ele não faz qualquer menção a Farioli. Ele faz menção a estrear-se pelo Porto, que realmente ele é jovem, tem só 18 anos, parece impossível, começou há menos de um ano a jogar no Porto a titular, e diz que só lhe falta um sonho, ser campeão no Porto e festejar nos aliados. Portanto, o Rodrigo Mora, não sei se também não tem aqui um tom de despedida de dizer que depois de ser campeão vai embora. Enfim, aí já não sei, já estou a especular demais, porque não sabemos. Ele pode estar apenas a referir-se ao facto do Porto não ter sido campeão na época passada e porque sabe que isso galvaniza sempre os adeptos. É um bom discurso, mas achei que o facto de ele omitir Farioli das palavras, sendo que ele sempre fala que é muito jovem, sempre dá a entender que tem essa noção, o próprio discurso dele dá a entender que ainda está muito no início da carreira, ainda tem muita coisa por cumprir, mas não fala do treinador que nesta semana disse que o estava a tornar um jogador completo. Não sei se foi falha ou se foi propositado, eu acho que o Rodrigo Mora não está muito satisfeito com este treinador, acho que os adeptos também não, no sentido apenas específico e restrito do Rodrigo Mora, porque o Rodrigo Mora é um jogador desequilibrador no último terço do terreno, está a ser obrigado a pisar terrenos do meio campo muito defensivos, e ele está a cumprir bem. Eu tenho dito aqui, eu acho que o Rodrigo Mora neste momento é mais fiável a defender do que o Gabri Veiga, esforça-se mais, está muito esforçado, pelo menos em campo ele não mostra frustração ou chateação com o treinador, ele faz tudo o que o treinador pede, e o treinador também parabeniza-o nas conferências por isso mesmo, porque ele realmente está a dar tudo, mas depois sente-se a frustração quando ele sai de campo, por exemplo, porque o jogo com o Estoril ele não teve quase oportunidades nenhumas na frente e acaba por não ter aquela capacidade, aquele discernimento para decidir no último terço onde ele é mais forte, onde ele desequilibra mais. E para mim aquela jogada no jogo com o Estoril, em que ele corre o campo todo, depois de recuperar uma bola de cabeça num ataque do Estoril, ele corre o campo todo e recebe o último passo para fazer golo e entra dentro da área já cansado e não consegue fintar o defesa do Estoril, acho que é um espelho do que está a acontecer no Mora esta época. Ele realmente está equilibrado, está mais maduro, defende mais, é quase um 8 quando joga, mas depois na frente não decide tanto, falha mais remates, tem marcado alguns golos, mas falha alguns, acho que poderia marcar mais golos se estivesse mais fresco, chega com pouca frescura à frente e não é tão desequilibrador. Eu tenho dito aqui que acho que o Rodrigo Mora é o maior talento do Porto, aliás acho que os adeptos concordam comigo, deram-lhe o prémio Dragão de Ouro com apenas 18 anos, mas acho que o Rodrigo Mora, apesar de ser querido pelos adeptos e ser o jogador com mais talento, ele não tem que jogar na posição 10, o Farioli está a insistir nele na posição 10, eu acho que para a equipa, para aquilo que ele pede à equipa, está bom, acho que o Rodrigo Mora equilibra realmente o meio campo e dá tanto como o Gabri Veiga, se calhar dá um pouco menos no ataque, mas até defensivamente até dá mais, portanto equilibra a equipa, portanto acaba por ser um bom jogador na equipa, mas em termos do talento que ele tem, ele não é aproveitado naquela posição, pelo menos nas funções que lhe são dadas neste contexto, neste 11 com Farioli, e eu acho que o Rodrigo Mora poderia jogar muito melhor a extremo esquerdo, do que a número 10 naquele esquema tático, ou então ser um 10 com mais liberdade e também ter um Froholt que defende mais. Nós vimos no jogo com o Estoril o Froholt a cansar-se mais e a correr mais atrás para tentar disfarçar um pouco a falta de capacidade do Pablo Rosário em construir jogo na posição 6, para disfarçar a ausência do Varela. Então quer dizer que o Froholt pode fazer mais isso. Acho que com o Varela em campo, se o Froholt fizer a mesma coisa, encostar mais vezes no Varela, Rodrigo Mora mais livre, mais criativo. Isto também é válido para o Gabri Veiga, porque o Gabri Veiga, o próprio Farioli já disse que ele tem subido muito o seu nível de exibicional porque tem estado mais fresco, ou seja, o próprio Gabri Veiga beneficia mais em ter mais liberdade e não ter que defender tanto. Claro que a equipa em si beneficia, porque o esquema tático é este, é uma equipa que privilegia primeiro o aspecto defensivo, tem estado equilibrada, tem um recorde de pontos, tem ganho os jogos às vezes com maior dificuldade, outras vezes com menos, mas está robusta, está sólida. Para a equipa em geral pode não ser grave. Para os talentos em si, tanto do Gabri Veiga como do Mora, acho que acaba por limitá-los e não é tão bom para eles. Felizmente não tem afetado a motivação deles. O Farioli tem sido realmente um bom líder, tem os jogadores na mão, ele voltou a dar folga. Talvez ele não deu folga depois do jogo da Liga Europa, precisamente por causa desta entrega de prémios, onde ele se calhar preferia dar a folga para os jogadores poderem estar presentes na entrega de prémios. Pode ter sido isso. Mas realmente volta a dar folga, tem o plantel na mão, não tem havido problemas com isso, é apenas uma constatação de que o Rodrigo Mora tinha talento para dar mais a este Porto, precisa ser titular mais vezes, e não sei se ele, falso 9 ou a extremo esquerdo, não teria então mais oportunidades, ou então um 10 com outras características, onde o Gabri Veiga também ganharia qualquer coisa neste Porto. De resto, gostei bastante dos discursos de todos os premiados.
Destacaria também o prémio do João Pinto, que ganhou o prémio Carreira. As declarações dele foi o que foi mais longe em termos de arbitragem, dizendo para o Porto não ter medo de que haja um novo caso Calabota. Isto é um caso antigo para as pessoas mais velhas, para os sócios mais antigos, adeptos do Porto mais antigos, mas a verdade é que o João Pinto foi o que tocou mais nesse ponto da arbitragem e acabou por dar um pouco mais nome àquilo que o Vilas Boas falou de uma forma um pouco geral. Gostei das declarações, gostei da entrega de prémios, acho que foi uma boa gala e achei o discurso do Vilas Boas então bastante inspirador, bastante galvanizador. Ele falou de tudo, falou também do centro de alto rendimento que vai agora aparecer do Porto, dos avanços financeiros, do investimento no plantel, portanto falou de tudo em geral, gostei bastante. E mesmo tendo sido um dia de festa, eu acho que há pouco tempo para o plantel do Porto festejar, isto porque o Porto tem jogo já na quinta-feira e há muitas dúvidas para esse jogo. A primeira dúvida para mim é por ser um jogo da Taça da Liga. Será que Farioli vai jogar com os suplentes ou com os titulares? Sendo que Farioli surpreende sempre no 11, na formação do 11. Já jogou os jogos da Liga Europa, que é até uma prioridade do clube, com suplentes. Já jogou os jogos da Taça, que seria uma competição secundária, com titulares. Portanto, fica aqui a dúvida se ele vai levar a sério a Taça da Liga ou não. Ontem nos comentários vocês deixavam, muitos de vocês, a ideia de que a Taça da Liga não é para levar a sério. Há sempre um desvalorizar da Taça da Liga por parte dos esportistas. É uma coisa histórica, mas eu acho que com o Sérgio Conceição retomou-se um pouco a ambição de a ganhar. O Sérgio Conceição levava mais a sério, embora colocando sempre alguns suplentes. Mas lembro, por exemplo, acho que Josualdo Ferreira foi um treinador dos que mais utilizou a Taça da Liga só para lançar jovens e os jogadores da equipa B, abdicou completamente dessa taça. Acho que com o Sérgio Conceição já não foi tanto assim. Acho que na época passada também não, embora o Porto estivesse muito mal em todas as competições. Tenho curiosidade para saber se Farioli vai levar a sério ou não. Acho que terá muito a ver com aquilo que lhe passarem. Tanto os adjuntos, aquelas figuras do Porto como o Lutz ou o Castro, ou até a própria direção, o Farioli tem mostrado sensibilidade para isso. Nós vimos na taça, por exemplo, que ele lançou o Cláudio Ramos como guarda-redes titular, sendo que vai contra aquilo que ele acredita, porque ele costuma jogar nos clubes por onde ele passou, jogou sempre com o guarda-redes titular nas taças, e aquilo foi sensível ao que lhe disseram, e que é a tradição do Porto, jogar com o guarda-redes suplente. Fica também aqui a dúvida se ele vai jogar com o Cláudio Ramos. Acho que sim, porque se jogou na taça também deve jogar na Taça da Liga, mas muitas dúvidas. E mesmo que ele quisesse jogar com a equipa titular, tem, por exemplo, De Jong em dúvida. O De Jong que está lesionado, passaram as informações para fora de que seria uma lesão nada de grave, no entanto tem no joelho, e eu espero que não seja uma reincidência, porque o De Jong já não é um jogador jovem, e espero que não haja aqui nenhuma maquilhagem sobre uma possível lesão do De Jong, que pode ser mais grave, no sentido que pode ser um jogador que já não consiga voltar aos tempos em que estava na sua plena forma. Claro que isto mais uma vez é só uma especulação, espero que não. As notícias dizem, o próprio Porto já informou de que De Jong pode até estar disponível para o jogo de quinta-feira. Vamos ver, eu acho que este jogo com o Guimarães, independentemente se o Porto ia levar a sério ou não, o De Jong ia ser titular, eu tenho quase a certeza. Aliás, o Denis Gul é titular no jogo da Liga Europa precisamente por isso, a extremo esquerdo. Eu acho que foi uma jogada do Farioli para o manter motivado, tendo em conta que ia começar a apostar mais no De Jong. E assim, sendo assim, vai provavelmente lançar novamente o Denis Gul. Tem aqui uma oportunidade de o manter motivado, ali como se ele estivesse a lutar com o Samu para ser titular e não com o De Jong para ser segunda opção. Vamos ver, porque o Denis Gul também esteve com uma lesão, mas foi uma mialgia de esforço. Acho que já está totalmente recuperado. Quem também já está recuperado é o Varela, a lesão também não era grave. Varela que pode ser titular ou pode jogar o Tomás Pérez. O Farioli lançou esta dúvida na conferência de antevisão ao jogo com o Estoril. Ele disse que o Tomás Pérez tinha a oportunidade dele muito próxima. Eu acho que o Tomás Pérez merece jogar, porque o Tomás Pérez fez um grande Mundial Sub-20 e não se entende porque é que ele não joga, não entra nunca em nenhum jogo. Eu acho que ele é um jogador válido, está a ser muito desperdiçado neste Porto. Eu acho que ele tinha ali alguma oportunidade. Eu acredito que por ele ser magrinho, naquela posição de 6, o Farioli exige muita força física, poderá ser uma explicação. Ou ele não se adaptou ao futebol europeu, também não conseguimos entender muito bem, porque mesmo com o Anselmi, que foi o treinador que o quis, ele também não jogou muito, então não sei se também é um problema de adaptação. O que eu sei é que ele no Mundial Sub-20 fez grandes jogos e, olhando para esse jogador do Mundial Sub-20, eu acho que ele teria talento e capacidade para jogar nem que fossem os jogos da taça. E opções não faltam a Farioli se ele quiser lançar jogadores da equipa B ou jogadores que já foram apontados à equipa principal e que foram pouco postos de parte. Ele tem o João Costa, o guarda-redes, que ainda não jogou nenhum minuto. O João Costa, em princípio, vai ser aquele jogador que vai ser lançado se o Porto for campeão, mesmo no fim, para ser campeão também. Eu acho que é isto que se prevê para ele, uma vez que o Cláudio Ramos deverá jogar novamente. Mas depois tem outros nomes, o Pedro Lima, o Gabriel Braz, o próprio Alarcón, o próprio Caramó, que também entrou ali no jogo com o Moreirense e depois não voltou a jogar, que na equipa B tem até feito exibições mais apagadas. Vamos ver se algum deles tem oportunidade ou não. O Porto não pode esquecer que tem um jogo com o Tondela logo no domingo, muito pouco tempo de descanso entre um jogo e outro,
E numa semana de clássico, Sporting-Benfica, aquilo que eu dizia, o Sporting vê o Porto como o grande entrave para ser tricampeão. O Sporting, se vencer o Benfica, volta a colar-se ao Porto, mas no caso de um empate entre os dois, ou até uma vitória do Benfica, o Porto pode ganhar aqui mais vantagem no primeiro lugar, então não pode mesmo facilitar no jogo com o Tondela, e portanto até nesse sentido, se calhar Farioli vai apostar mais numa equipa secundária. O importante é que o Porto esteja fresco nesse jogo do campeonato, sendo que ninguém leva a mal se Farioli lançar os suplentes na Taça da Liga, sendo que eu acho que ele vai até fazer aqui uma mistura entre titulares e suplentes, e tem plantel para isso, tem possibilidades de jogar assim, ele já conseguiu bons resultados assim, e em jogos, por exemplo, como contra o Salzburgo ou contra o Estrela Vermelha, até jogou totalmente com os suplentes e mesmo assim ganhou o jogo. Portanto, uma coisa não quer dizer outra, porque o Porto tem outros jogadores também ali à espreita que nem são da equipa B. Por exemplo, o Eustáquio, também à espera de mais oportunidades, tem correspondido sempre que entra em campo, mas não tem a qualidade do Froholt, pode ser um jogador pode também ser lançado neste jogo. O próprio Zaidu, que entrou muito bem no jogo com o Estoril, para o lugar de Francisco Moura, voltou aqui a reacender-se essa luta pela titularidade que no início era do Zaidu, depois Francisco Moura naturalmente foi mostrando mais qualidade, mas agora parece outra vez estar a cair e o Zaidu entrou muito bem com o Estoril, pode ser mais um jogo para o Zaidu manter os ritmos competitivos, ou até jogadores como o Martim Fernandes ou como o William Gomes, que não se percebe muito bem, poderiam ser titulares, que têm essa qualidade para isso e que já nem se percebe muito bem se são titulares ou não, como é o caso também do Rodrigo Mora e do Gabri Veiga, que estão sempre ali a entrar nas segundas partes, às vezes a titular, outras vezes a suplentes, mas que têm entrado muito e que deixam na dúvida, e que Farioli sabe que lançando um ou outro, e nisto Farioli tem muito mérito, ele consegue lançar aqui segundas opções que mesmo aos olhos dos adeptos fica a dúvida se são titulares ou não. É o caso do William Gomes, do Mora, o próprio Perpites, que sabemos que é suplente porque a dupla titular da defesa é o Kivior e o Bednarek, mas o Perpites tem entrado sempre muito bem e está sempre ali a ameaçar uma titularidade que não vai chegar naturalmente por causa apenas da qualidade da dupla de centrais, mas está sempre ali à espreita e quando joga não se nota muita diferença de qualidade. E isso também é prova desse tal plantel equilibrado que dizia Vilas Boas na entrega dos Dragões de Ouro. É exatamente isso, é um plantel caro e muito equilibrado. Ainda assim sabemos da ambição do Farioli de querer pelo menos mais um central, sabemos que vai também contratar mais um médio e já em janeiro vão chegar os dois. Isso vai tornar o plantel ainda com mais profundidade e mais opções, fazendo com que Farioli possa ainda jogar mais com isto, de ter sempre duas opções válidas para cada posição e nem se entender bem quem é que deveria ser o titular. Também acontece isso em relação aos pontas de lança entre De Jong e Samu. Se bem que eu acho que Samu tem beneficiado muito do facto do De Jong estar com problemas físicos, mais uma vez, porque o De Jong top fisicamente poderia também deixar aqui a dúvida quem é que deve ser o titular. E eu hoje vi a referência em muitos meios de comunicação social daquilo que eu tinha dito ontem, de que o Porto não só bateu o recorde de pontos, como também nos últimos 4 jogos ganhou sempre por 1, foi sempre pela margem mínima. Eu acho que é mais espelho de um futebol à italiana, um futebol mais defensivo e mais calculado, que também ajuda a gerir o calendário, do que propriamente de uma quebra muito grande do Porto. Se bem que a vitória com o Estoril foi sofrida, mas manteve essa capacidade defensiva, o mesmo acontecendo com o Braga, em que o Porto teve também muito menos posse de bola. Com o Estoril penso que foi 52% de posse de bola para o Estoril, com o Braga foi muito mais, eu penso que foi 70% ou qualquer coisa perto disso, mas no entanto o Porto nunca perdeu o norte, nunca deixou de defender bem, e essa é a grande imagem de marca deste Porto. Claro que todos os adeptos suspiram por esse Porto de pressão alta que encontraram no início da época, mas isso depende de muitos fatores que o Farioli não controla tanto. Conseguimos perceber que o Farioli controla melhor bolas paradas e capacidade defensiva. E também leitura de jogo. O Farioli é muito bom a ler o jogo e é por isso também que o Porto ganha muitas vezes por 1. Porque muitas vezes o Porto está com dificuldades de marcar e Farioli consegue ler o jogo de forma a lançar os jogadores certos e alterar a tática de forma certa para marcar o golo e volta a defender. E também o contrário acontece, como aconteceu com o Estoril, marca cedo e depois vai recuando a equipa e apenas trocando jogadores para refrescar, mas mais defensivamente. Como aconteceu com a entrada do Zaidu para dar mais velocidade ao corredor esquerdo para defender e a entrada do Eustáquio para permitir que o Pablo Rosário recuasse ainda mais para junto dos centrais. E, portanto, Farioli tem essa leitura de jogo muito boa. Seriam as 3 principais características de Farioli, ou as 4. Seria a capacidade de organizar a equipa defensivamente, a capacidade de ler o jogo, a qualidade a trabalhar bolas paradas e a gestão do balneário, manter a equipa motivada, ter a equipa na mão. O Farioli também é muito bom nisso, a conduzir a mentalidade da equipa. Depois, ofensivamente, eu acho que o Porto vive muito da qualidade dos seus avançados e da frescura dos que entram, porque os que já estão em campo já se gastam muito a tentar manter os equilíbrios, têm que defender muito, como aconteceu com o Mora, com o Estoril, e depois ficam com menos frescura para atacar. Por exemplo, o William Gomes aguentou o jogo todo contra o Estoril e o próprio Froholt. Se o Porto não estivesse a ganhar, provavelmente teriam saído os dois para entrar 2 jogadores frescos que muito provavelmente poderiam decidir ali o jogo. E é muito assim que tem jogado o Farioli, tem corrido bem, o que tem algumas vezes tem assustado os adeptos,
acaba por também enervar o próprio treinador. Nós vimos no fim do jogo que o Farioli estava um pouco nervoso. É normal que quando a equipa sofre mais, os nervos ficam mais à flor da pele. No entanto, o Porto bate recordes, vai de vitória em vitória e vamos ver se consegue. O Porto está sempre a ameaçar, está sempre mais perto de voltar a ser essa equipa ofensiva, porque defensivamente tem muita estabilidade e isso dá algum conforto para que os avançados tentem criar mais. O que tem a ver com os momentos e com os adversários que permitem que o Porto se liberte mais para atacar ou que tenha que se fechar mais para defender. Uma coisa importante deste Porto é que ele é sempre sólido e nunca perde o norte, mesmo quando as equipas adversárias se superiorizam, o Porto mantém sempre essa capacidade física, essa superioridade física e essa superioridade até mental de manter sempre a cabeça fria para não sofrer golo e estar sempre mais próximo de ganhar. Como comentava ontem alguém, quem não sofre golo está sempre mais próximo de ganhar e o Porto nestes últimos tempos tem sido muito adepto a essa filosofia e tem corrido bem. Agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam da entrega de prémios dos Dragões de Ouro, se concordam com a entrega dos prémios, se acham que foram justos, principalmente esse prémio atribuído ao Rodrigo Mora, se acham que o Rodrigo Mora vai sair no fim de época ou se acham que ele vai ficar mais tempo, se acham que aquele discurso soa despedido ou não, se acham que ele ignorou o Farioli no discurso, se acham que foi alguma indireta ou se acham que não, que foi apenas o discurso que ele escolheu e que foi uma coincidência. Para o jogo da Taça da Liga, qual é a vossa expectativa? Se vocês acham que o Porto deve menosprezar um pouco a taça e fazer rotação de jogadores, lançar até jogadores que nunca jogaram, ou se acham que deve levar a sério, e entrando um pouco na cabeça de Farioli, se acham que ele vai jogar com a equipa titular ou não. Se concordam que estas vitórias por um golo do Porto, as 4 vitórias seguidas por um golo, que são um sinal de um estilo de jogo do Porto, ou se acham que é mais dificuldades pelas quais o Porto está a passar, e se acham que o Porto vai conseguir ultrapassá-las e mudar a forma de jogo, ou se acham que vamos levar com este Porto durante mais tempo, que ganha, mas que é um Porto muito sólido defensivamente e que produz menos ofensivamente. Se bem que eu acho que mesmo nos jogos em que o adversário criou muito perigo, como no último jogo, o Porto falhou muitos golos apesar de tudo. Se acham também que o Porto deve alterar qualquer coisa na frente, o que é que falta ao Porto para ser mais eficaz? E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de deixar o like para dar aquela força aqui ao canal. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Somos quase 10 mil subscritores. E um abraço a todos e até amanhã.